E assim, hoje vamos conversar sobre 3 coisas que a Bíblia aponta como causas de contenda. Muitas vezes, não é possível arrancar a raiz sem antes lidar com o fruto. Por isso, precisamos retomar essa mensagem. Começando por entender como é essencial aprender a viver em acordo. E, para isso, também precisamos aprender a discordar de maneira saudável e respeitosa. Vamos começar lendo Mateus 18:19. Outra vez lhes digo que, se 2 de vocês na terra concordarem, entrarem em harmonia, fizerem juntos uma verdadeira sinfonia a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Você consegue perceber o quanto isso é poderoso? É como se Deus dissesse: se eu encontrar apenas 2 pessoas que saibam conviver bem, que consigam entrar em acordo e caminhar em amor, o poder das orações delas é elevado a um nível completamente diferente. E tudo o que pedirem, eu farei. Agora vamos ao Salmo 133, um salmo curto, com poucos versículos, então não se preocupe. Ele começa dizendo: Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam juntos em união. No verso seguinte, o salmista compara essa união ao óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote, e escorre até a gola e as extremidades de suas vestes, consagrando todo o corpo. Naquela época, a unção não era simbólica como muitas vezes fazemos hoje, colocando apenas um pouco de óleo. Eles pegavam um frasco inteiro e derramavam sobre a pessoa. Lembro-me de um homem em nosso escritório, um verdadeiro homem de Deus, que trabalha com a igreja clandestina na China. Ele já esteve preso várias vezes. Era possível sentir o poder de Deus na vida dele, pedi que ele orasse por mim, e quando vi que ele pegou um frasco grande de óleo, pensei: será que ele vai mesmo fazer isso? Como ele não falava inglês, falei com o assistente. Ele não vai despejar tudo isso em mim, vai? O assistente respondeu que não. Felizmente, ele colocou apenas uma gota na minha cabeça. Mas o ponto é este: naquela época a unção era abundante. O óleo escorria pelo cabelo, pela barba, por todo o corpo. E o texto nos mostra que a unidade é comparada exatamente a essa unção. Pense nisso. Talvez alguns aqui ainda não compreendam completamente o que é a unção, mas ela representa a presença e o poder de Deus atuando na sua vida. Amém. Tudo o que faço, faço pela unção de Deus. E deixe-me dizer algo: todos nós precisamos carregar uma unção. Ela não é necessária apenas para o ministério. Você precisa de unção para criar seus filhos. Precisa de unção para se casar e para permanecer casado. Amém. O Salmo continua dizendo que é como o orvalho que desce do Monte Hermon e se espalha sobre as colinas de Sião. E é ali onde há unidade que o Senhor ordena a bênção, vida eterna, nos altos e nos baixos. Onde existe unidade, a bênção se manifesta. Se há unidade em sua casa, você terá um lar ungido e abençoado. Se há unidade em sua igreja, você terá uma igreja ungida e abençoada. Algumas pessoas permanecem em uma igreja por causa de um bom pregador. Mas deixe-me dizer a verdade: o que as pessoas realmente buscam é a unção, mesmo que muitas vezes não saibam definir exatamente o que ela é. Elas apenas sentem que aquilo torna tudo melhor. Torna tudo diferente. E é exatamente por isso que Satanás trabalha incansavelmente, fazendo tudo o que pode para gerar divisões e encher tudo de contendas, negócios marcados por contendas, casamentos cheios de conflitos, igrejas divididas, equipes de louvor em atrito, lideranças em constante tensão, crianças brigando, escolas tomadas por disputas. Eu digo a vocês, no mundo em que vivemos hoje, esse é, sem dúvida, um dos maiores problemas que enfrentamos. Por isso, quero pegar essa passagem bíblica e analisá-la com cuidado, porque ela é muito clara. Onde não há unidade, não existe unção, e onde não há unção, não há bênção. É por isso que precisamos lutar pela unidade. Eu disse ontem à noite que, quando iniciamos nosso ministério, Deus falou 3 coisas ao meu coração. Na época, eu nem imaginava que estaria compartilhando isso agora, mas foi o próprio Deus direcionando esse momento. Ele disse: há 3 coisas que quero que você faça e, se fizer, eu a abençoarei. A primeira foi: mantenha a contenda fora da sua vida, fora do seu ministério e fora da sua casa. O interessante é que ele nos deu a responsabilidade por isso.
Não adianta dizer, eu gostaria que todos convivêssemos bem. Isso não funciona. É preciso decidir viver bem com as pessoas, encontrar caminhos para isso. E, na maioria das vezes, isso significa que alguém vai precisar fazer ajustes, ceder em algumas coisas, se adaptar. E, sinceramente, eu não queria que esse alguém fosse eu. Depois ele disse, faça tudo com excelência. Seja uma pessoa íntegra. Não vou falar agora sobre os outros pontos, porque isso faz parte de uma série de ensinamentos. Mas eu te pergunto, como está a sua casa? Você participa de contendas na sua igreja? A contenda geralmente aparece em forma de críticas, julgamentos, atitudes negativas e um espírito constantemente mal-humorado. Dentro de casa, ela se manifesta quando as pessoas começam a se evitar, param de se falar ou vivem gritando e discutindo. E mesmo quando não há brigas explícitas, existe uma tensão pesada no ar, algo que todos conseguem sentir. Isso precisa mudar. E cada um de nós precisa assumir a responsabilidade de fazer a sua parte para que essa mudança aconteça. No nosso ministério, isso é muito claro. Quando contratamos alguém, deixamos explícito que não toleramos contendas. Se a pessoa entra nesse comportamento, tentamos ajudá-la, não simplesmente descartá-la. As pessoas não precisam trabalhar comigo se não gostam de mim, e isso é mais por verdade. Da mesma forma, você não precisa frequentar uma igreja se não gosta do pastor. Isso simplesmente não faz sentido. Por isso, eu oro constantemente para que Deus retire do meu convívio as pessoas que não pertencem àquele espaço e traga as que realmente pertencem. Eu não quero apenas pessoas ao meu redor, eu quero as pessoas certas. E posso afirmar com convicção, uma pessoa contenciosa, se não for tratada, pode causar tantos problemas que, sem exagero algum, porque eu já vi isso acontecer, pode até destruir uma igreja. Existem muitas igrejas excelentes sendo construídas, mas também há muitas mais fechando as portas. E grande parte disso acontece por esse tipo de comportamento. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser o centro. Por isso, precisamos aprender a discordar de maneira agradável e madura. E quero dizer algo agora, esperando que Deus te dê unção para compreender isso rapidamente. Eu não concordo com o Dave em todas as opiniões dele, nem com tudo o que ele pensa ou faz. Mas eu concordo com o Dave como pessoa. Eu o amo. Ele é um homem de caráter. Concordo com seus princípios e com seus valores. Viver em acordo não significa concordar com tudo o que o outro faz ou pensa, mas significa respeitar, valorizar e apreciar a pessoa. Certo? Então vamos dar um exemplo prático de tudo isso, especialmente dentro dessas questões denominacionais. Veja, há muitas pessoas que gostam de mim, mas também existem muitas que acreditam que eu não deveria estar fazendo o que faço. Algumas dizem que não tenho a formação adequada, que não sou qualificado o suficiente e por aí vai. Ao longo dos anos, já ouvi muitos elogios, mas também muitas críticas. O que posso dizer é simples. O resultado está em mais de 40 anos fazendo isso. E eu nem vou entrar em detalhes agora. A Bíblia diz que conhecemos as pessoas pelos frutos, não pela doutrina. E, infelizmente, muitas das pessoas que me criticam pelo que faço não estão fazendo absolutamente nada. Isso é muito triste. Então, imagine uma igreja que, por exemplo, não acredita em nada relacionado ao pentecostalismo. Eles acham que todos os dons do Espírito cessaram. Muitas vezes, quando não vivemos algo, acabamos criando explicações para justificar isso e então decidimos que aquilo simplesmente não existe porque não faz parte da nossa experiência pessoal. Eu nem vou entrar nesse assunto agora porque levaria muito tempo. Mesmo assim, essas pessoas decidem que são contra mim. Elas discordam de mim em 2 ou 3 pontos. Mas sabe de uma coisa? Ainda assim, podemos nos amar. Você nunca vai encontrar 2 pessoas que concordem em tudo. Isso simplesmente não existe. Você não vai encontrar uma igreja com a qual concorde em absolutamente tudo. Não vai encontrar um filho de quem você goste de tudo que faz. Não vai encontrar alguém para se casar com quem você concorda em cada detalhe. Mas o amor pode se elevar acima disso e trabalhar para encontrar pontos de concordância. Agora, o Dave e eu somos extremamente diferentes.
Temos personalidades completamente distintas. Se você nos visse tentando decorar uma casa juntos, entenderia do que estou falando. Chegamos a um ponto em que simplesmente desistimos. Eu disse a ele: Dave, por favor, deixe que eu decore a casa. Isso é importante para mim. Você pode fazer o que quiser, eu não vou interferir, mas deixe isso comigo. Então ele joga todo o golfe que quiser e eu cuido da decoração inteira. Você nunca vai se dar bem com ninguém se achar que precisa controlar tudo. Em vez disso, descubra o que realmente é importante para você e defenda isso. Mas uma das melhores formas de fazer isso é permitindo que a outra pessoa tenha muitas das coisas que ela valoriza. Isso se chama compromisso. Amém. De novo, eu não preciso concordar com a doutrina de todas as igrejas para apreciar o fruto que elas produzem. Posso reconhecer os anos de trabalho duro, os sacrifícios feitos para anunciar o Evangelho. Precisamos parar de focar apenas no que nos divide e começar, de forma intencional, a procurar aquilo em que podemos concordar. Eu não concordo com todas as opiniões do Dave, mas gosto da aparência dele. Já é um começo. Eu gosto do fato de que ele se levanta todos os dias, se cuida, se barbeia, está sempre bem apresentado. Gosto do carinho dele, da forma como demonstra afeto. Isso importa para mim. Na verdade, eu disse a ele outro dia: estou exausta. Hoje precisamos chegar em casa, arrumar, desempacotar algumas coisas e sair de novo amanhã. Temos um daqueles massageadores grandes em casa, parece até uma lixadeira, você já viu? São incríveis. Meu quiroprata usa em mim e sempre diz: você precisa ensinar o Dave a usar isso. Eu nunca tinha feito isso antes. Então eu disse: quando chegarmos em casa hoje, você pode usar o massageador em mim? Ele respondeu: posso usar por uns 30 segundos. Mas eu sei que, no fim, ele acaba usando por 1 minuto ou mais. Então sim, quando chegarmos em casa, ele vai fazer uma massagem. E eu amo Dave, por isso eu estou de acordo com o W. E você entende o que quer dizer quando afirmo que não precisamos concordar com tudo que uma pessoa sente, pensa ou decide para estarmos em acordo com ela? Podemos concordar com a pessoa, mesmo sem concordar com todas as suas ideias. Precisamos ir além do que as pessoas fazem e enxergar quem elas realmente são. Muitas vezes ficamos tão presos ao que não gostamos nas atitudes de alguém que nunca avançamos para conhecer a pessoa de verdade e, por isso, nunca descobrimos o quanto ela pode ser maravilhosa. É como dizer: não gostei do seu cabelo, então você está fora. E agora vem outra coisa, isso vai ser bom. Estão prontos? Eu não preciso tentar mudar a cabeça do Dave toda vez que ele não pensa como eu penso. Vou dar um exemplo. Hoje, Dave e eu quase não brigamos. De vez em quando acontece uma discussão rápida, mas é raro, e quando acontece dura uns 5 minutos, porque nenhum de nós suporta esse clima. Mas, no começo do nosso casamento, brigávamos bastante, e, sendo bem honesta, a maior parte da culpa era minha. O David sempre foi muito pacífico, mas também alguém com opiniões firmes. E eu também sou muito opinativa. Essa combinação, às vezes, virava um problema. No início, sempre que tentávamos conversar sobre algo, aquilo rapidamente virava uma briga. E, sinceramente, eu ficava tão confusa que nem entendia como aquilo tinha começado. Eu pensava: espera aí, estávamos falando da cor do quarto e, de repente, eu já estava puxando tudo desde o dia em que nos casamos. Então eu dizia: a gente não consegue conversar sobre nada. E ele respondia: como assim não conseguimos conversar? Conversamos o tempo todo. Ele retrucava para de gritar comigo. E ele dizia: você que está gritando. Está entendendo? De verdade, eu não sabia o que estava errado. Eu já tinha um compromisso com Deus e não queria viver daquele jeito. Eu não queria brigar assim. Então comecei a pedir sinceramente a Deus que me mostrasse qual era o problema. E Ele mostrou. Havia uma raiz de rejeição na minha vida vinda da infância. Quero que você preste atenção nisso, porque pode levar algumas pessoas ao limite. Por causa desse sentimento de rejeição, eu não sabia separar minhas opiniões e ideias de quem eu era.
Então, se alguém não pensava como eu pensava, a única coisa que eu sabia fazer era tentar mudar a opinião da pessoa. Porque se ela concordasse comigo, eu me sentia segura, sentia que estava tudo bem. Mas se não concordasse, eu saía daquela situação me sentindo rejeitada. Como se o problema fosse comigo. O que Deus me mostrou foi simples e libertador. Só porque o Dave não concorda com a minha opinião, não significa que ele não concorde comigo como pessoa. Só porque ele não ama minhas ideias, não quer dizer que ele não me ame. As pessoas precisam ter liberdade para ter opiniões diferentes. Isso não significa que nunca possamos conversar ou discordar. Mas é óbvio que, se você está tentando mudar a mente de alguém e a pessoa só se fecha ainda mais, cavando um buraco cada vez mais fundo, o melhor fazer é fechar a boca, seguir em frente e ter um dia em paz. Porque insistir não vai funcionar. Agora, você pode até preferir continuar discutindo. Eu não sei. Mas eu, sinceramente, não prefiro. Eu simplesmente não consigo mais viver assim. Aprendi que, para mim, é muito melhor ficar em silêncio do que precisar ter sempre a última palavra. E aqui está um ponto importante. Isso é um grande problema para muita gente, então preste atenção. Vou dizer algo que talvez salve o seu casamento. Essa frase pode mudar tudo. Eu acho que estou certo, mas posso estar errado, Isso soa muito diferente de dizer, você está errado, eu estou certo e você nunca me escuta. Acho que estou certo, mas posso estar errado, É poderoso. Confesso que ainda estou tentando ouvir o Dave dizer isso mais vezes, estamos trabalhando nisso. Mas, na verdade, aconteceu algo curioso recentemente. Quando estávamos viajando de carro, acho que foi numa quinta-feira, ele disse, eu estava errado sobre isso. E, na mesma viagem, perguntou, você estava certa? Naquele momento, eu pensei, Senhor, tem misericórdia, o Senhor está voltando hoje? Falando sério agora, quantas de vocês são casadas com alguém que acha que está sempre certo em tudo? Então, por que não deixá-los pensar assim e simplesmente ficar em paz? É tão difícil fazer isso? Nós costumávamos discutir até sobre o caminho para a loja de ferragens. Porque você está indo por esse caminho? Esse é o caminho mais curto. Não, por aqui é mais rápido. E pronto, lá estava a discussão. Tiago 3:16 diz que onde há contenda também existem ciúme, inveja, rivalidade, ambição egoísta e confusão. Onde essas coisas aparecem, surgem desordem, inquietação, rebelião e todo tipo de prática destrutiva. Deixe-me dizer algo importante para vocês refletirem. Pais, se há contenda constante entre vocês dentro de casa, não se surpreendam se seus filhos apresentarem rebeldia. 2 Timóteo 2, 23-24 nos orienta a rejeitar discussões tolas, mal informadas e inúteis. Em outras palavras, quando a conversa começa a ficar boba e sem propósito, por que não dizer, quer saber? Eu não vou entrar nisso. Eu digo isso ao Dave o tempo todo, faça o que você quiser. A maioria das coisas que levam pessoas ao divórcio, no fim das contas, não faz a menor diferença a longo prazo. Porque você está bravo com a igreja? Porque o culto demorou um pouco mais? Porque o pastor falou mais sobre dinheiro do que você gostaria? Porque não gosta do carro do pastor ou de alguma outra coisa irrelevante? Não vale a pena. Aqui vai outra. Não tenho uma opinião forte sobre algo pelo qual você não tem nenhuma responsabilidade. Você nunca vai se dar bem com as pessoas sem um bom nível de humildade, porque o orgulho é a causa número 1 das contendas. Orgulho. Romanos 12:16 nos ensina a viver em harmonia uns com os outros, a não sermos arrogantes ou presunçosos, mas a nos ajustarmos às pessoas e às situações. A humildade exige adaptação. Quantos aqui se consideram pessoas flexíveis? E, se você não é, pode aprender a ser em favor da paz. Claro, existem coisas pelas quais precisamos nos posicionar. Eu sei muito bem quais são as minhas. Mas há tantas outras questões periféricas que, sinceramente, não fazem diferença nenhuma. O que importa se eu acho que devemos ir para o sul e o Dave decide ir para o norte? O que muda se demorarmos um pouco mais? Vale a pena brigar por isso?
Existem coisas muito mais importantes na vida do que criar conflitos por assuntos pequenos, inúteis e sem valor. Então aqui vai um conselho prático: apenas deixe o homem dirigir. E, se ele se perder, provavelmente não vai pedir informações mesmo. Então pegue um livro, coloque um fone de ouvido, faça qualquer coisa, só não diga a ele como dirigir. Estou só tentando salvar alguns casamentos aqui, tudo bem? Romanos 12:16 resume bem tudo isso. Vivam em harmonia, não se superestimem, não se achem sábios demais, estejam dispostos a se ajustar. Sem isso, não dá para se relacionar bem com ninguém. Existem coisas pelas quais eu permanecerei firme. Mas muitas outras, quando paro para pensar, percebo que não são tão importantes assim. Será que realmente vale a pena insistir nisso? Alguém aqui está entendendo o que estou dizendo hoje? Agora vamos lá. Essa mesma unção que está aqui não só transborda neste lugar, como também está alcançando você aí na sua casa pela tela da televisão.